Boa noite, irmãos. Mais uma vez, nós estamos nos reunindo como a Igreja do Senhor para prestarmos culto de adoração, consagrarmos nossa vida, nossa semana ao Senhor. E assim, a partir desse momento, vamos ficar em reverência, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, presente Ele está, e o culto é para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar a Deus para iniciarmos as nossas atividades. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós mais uma vez estamos aqui representando, Senhor Deus, todas as famílias da nossa igreja, que todas essas famílias, Senhor Deus, onde quer que estejam nesse momento, preparadas para ouvir a palavra do Senhor, para consagrar a vida ao Senhor, para prestar culto ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de todo culto e todo louvor, e nós adoramos por isso, Senhor Deus, nós louvamos o Seu nome. Queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio, Senhor Deus, e que tudo, Senhor Deus, que for feito aqui nesse momento, seja para a honra e glória do Senhor. Quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a cada um onde quer que estejam. Que o Espírito Santo de Deus visite cada um onde quer que esteja, dando entendimento, sabedoria, contrição, Senhor Deus. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica do Salmos 29, cujo título é A Voz de Deus na Tempestade. É um salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz cair, cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, e o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Palavra do Senhor. Amém? Nós temos que aprender a ouvir como o rei Davi sabia ouvir a palavra do Senhor na tempestade. Nós estamos passando por um período difícil, estamos passando por uma tempestade, mas a palavra do Senhor, a voz do Senhor tem que ser ouvida por nós e renovar as nossas esperanças, as nossas forças e nos dar vitória, e que no final nós possamos dizer como salmista, glória. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos passar então nesse momento para os avisos. Nós estamos tendo todos os domingos de manhã, às 10 horas, escola bíblica dominical. E tem tido um grande número de acessos, isso é muito bom. Glória a Deus que a palavra do Senhor, que os ensinos do Senhor estão sendo divulgados. Então não percam. Todo domingo, às 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Nós passamos sempre o link e repassem. Passe para a família, para os amigos, para os colegas, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, pelos ensinos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Também quero lembrar a vocês que nós estamos por hora sem sede, mas nós precisamos ainda ser mantidos. A igreja do Senhor tem que ser mantida. Então não esqueçam de devolver os dízimos, as ofertas,
Está aí na tela a conta para os que quiserem depositar, os que preferirem entregar em mãos, pode entregar também, é só colocar no envelope, entregar para um dos presbíteros, mas não deixe de devolver os dízimos, as ofertas, porque isso é um mandamento, foi uma ordenança para que a casa do Senhor seja suprida e não nos falte nada, amém? Vamos passar então, nesse momento, para os nossos louvores. Sinto a presença, eis a minha força, o meu refúgio, libertador, grandioso, vencedor. Majestoso, minha vida eu te dou. Dono do mundo, dono do meu coração, és soberano, o domínio está em tuas mãos, não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador. Quantos creem? Grandioso, vencedor, em teu nome
escolhido dos milhares para bem. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas que entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, um muro é de fogo que me protegerá, é que venha a mim o tempo de morrer. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Para mim. Oh, glória! Ele é o Senhor, o escolhido dos milhares para nós. Boa noite, amada igreja. Boa noite a todos que nos acompanham neste canal. Vamos agora continuar o nosso culto. Eu sou Mariozão Belmiro Rosa, presbítero da igreja. Fui convidado pelo reverendo Wilson Breta de Oliveira, que não pôde participar nesta noite, e então eu trarei a mensagem da palavra de Deus. O texto que vamos meditar está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Se você está com sua Bíblia, abra agora em João 3,16. Assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar a Deus. Querido e gracioso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque temos este privilégio
de livremente nos reunirmos e estudar a Tua Palavra. Ó Deus, nós invocamos neste instante a presença do Espírito Santo para iluminar a minha mente naquilo que tirei ao Teu povo e também para que os Teus filhos possam receber esta palavra e assim colocá-la em prática nas suas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Pois bem, o texto que lemos é maravilhoso. Há estudiosos que já denominaram como o resumo das Escrituras Sagradas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continue com sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar a todo momento no texto. A primeira parte que nos chama a atenção encontra-se no versículo 16, parte A. É uma verdade maravilhosa quando afirma: porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, Deus amou todas as nações, Deus amou todas as pessoas, Deus amou todo homem, toda mulher. Deus tem o seu amor para com todas as pessoas. Por isso, o tema que escolhi para meditarmos é o sublime amor de Deus. Sublime vem do latim sublimes, que quer dizer perfeito, inigualável, excelso, e é assim o amor de Deus. Temos também no mesmo livro de João a afirmação que nos dá uma certeza de que estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. Diz no primeiro capítulo deste livro, no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, nós estamos cultuando, servindo a um Deus que veio a este mundo para nos abençoar, para abençoar a todos. Portanto, meus queridos irmãos, vamos ter esta certeza de que o amor de Deus é maravilhoso, é extraordinário, é incomparável. E isto então ficou bem demonstrado quando enviou o seu Filho para nos salvar. E foi tão especial porque ele mandou para nos salvar quando nós não merecemos. Desde os nossos primeiros pais, houve um rompimento quando desobedeceram à sua palavra. E assim o pecado entrou no mundo e permanece com todo o ser humano. Deus preparou um plano para trazer de volta a criação para junto de si. E por isso, então, é que devemos glorificar muito a Deus, porque mandou seu Filho para salvar, não pessoas boas, mas pessoas pecadoras. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, vamos realmente reconhecer que o amor de Deus é a razão da nossa vida, da nossa existência. Em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo escreveu uma bela página a respeito do amor.
E ali ele vai elencando várias situações e conclui-se de que não adianta fazermos nada se assim não fizermos por amor, não fizermos com amor. Por que nós fazemos isso? Porque este amor nos foi outorgado. Deus nos atraiu com seu amor eterno e nos trouxe para o seu reino. E assim nós vamos continuando e vamos ver uma segunda verdade contida neste texto que se encontra no mesmo versículo, mas na parte B, onde diz: de tal maneira. Não foi um amor simples, não foi um amor pequeno, foi um amor de tal maneira. Mostra a sua intensidade, a sua profundidade. Quando nós conhecemos a pessoa com quem queremos namorar, nós demonstramos um grande amor por esta pessoa. Então, reconheçamos que o amor de Deus foi muito grande para conosco. E somos chamados a amar o nosso próximo. Vamos também, com todas as nossas forças, procurar amar com intensidade. Um amor que se preocupa mesmo com as pessoas. E não um amor de puras palavras, mas um amor de fato e de verdade. Como diz o apóstolo João, que por isso ele foi denominado o apóstolo do amor. Deus amou, portanto, de tal maneira. Mas ele não ficou apenas nesta de amar de forma passiva. Não. Ele mandou o seu filho para cumprir um projeto. E o projeto é maravilhoso. Ele mandou o único filho, o unigênito do Pai, para assim nos abençoar e nos salvar. Veja o que consta, portanto, no versículo 16, letra C, que deu o seu Filho unigênito. Não há comparação a este ato de Deus. Temos algo semelhante quando a Bíblia relata a vida de Abraão. Abraão, já idoso, sua mulher já avançada em anos, recebeu a promessa de Deus de que dele nasceria uma pessoa, uma criança, um filho, o filho da promessa, e esperou mais de 20 anos para que nascesse Isaque. Mas qual não foi a sua surpresa? Em determinado dia, Deus aparece para Abraão e pede que ele entregue o seu filho em sacrifício a Deus. O coração de Abraão deve ter ficado muito apertado, mas ele, obediente, preparou tudo para partir e ir ao monte que Deus indicou, onde seria sacrificado o seu filho querido, o filho prometido. Mas não chegou ao ponto em que ocorreu com o Filho unigênito de Deus. Porque no instante em que Abraão estava preparando tudo para colocar o seu filho ali em uma grade e sacrificá-lo, eis que Deus vem e diz: Abraão, não atente contra o seu filho. Eu já vi que você obedeceu a minha palavra e ia realmente cumpri-la, mas não há necessidade. Por isso, eu te chamo do pai da fé. Mas vejam bem a diferença. Cristo veio e efetivamente morreu por nós, meus irmãos. Isaque foi levado até o lugar indicado, mas ele não perdeu
a sua vida, como o Filho unigênito de Deus veio e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós sim merecíamos morrer na cruz. Cristo não. Deus nasceu realmente aqui no mundo, mas não teve pecado, porque foi concebido pelo Espírito Santo. O Filho unigênito de Deus, sem pecado algum, foi levado ao matadouro, como escreveu o profeta Isaías. E ele não abriu a boca, porque se ele não se entregasse, não morresse, nós não teríamos a salvação. Por quê? Porque um dos objetivos do envio de Cristo Jesus ao mundo está também contido neste texto que lemos. Olha o que diz o versículo 17: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos irmãos, teve um propósito a vinda de Cristo Jesus a este mundo. É um presente de Deus para as nossas vidas. É um presente de Deus para a salvação da humanidade. E assim nós estamos aqui proclamando que em Jesus há salvação. Se você que está nos ouvindo nesta noite ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, é bom que abra o seu coração para Cristo entrar, porque só nele há salvação. Só em Cristo há esperança. Este mundo está cada vez caminhando para o encerramento da história. Tantas coisas têm acontecido já cumprindo as Escrituras Sagradas. E nós estamos vivendo, nesses dias, algo terrível. A pandemia que assola o mundo chegou ao Brasil. Isto é também um sinal de Deus, de que o ser humano precisa voltar-se para Deus, precisa reconhecer o senhorio de Cristo Jesus nas suas vidas, porque só em Cristo há salvação, diz o texto, para todo aquele que nele crê não pereça. E este perecer aqui é um perecer de forma bem qualificada. É aquilo que diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É perecer no sentido de ter uma vida distante de Deus. E não é uma vida tão longa, tão passageira como a que nós experimentamos aqui na Terra. É vida eterna. Só que você vai escolher passar a vida eterna com Deus, na glória, ou viver eternamente em suplício, em sofrimento, no inferno. Ora, Deus não quer isto. Mas nós precisamos compreender que há um plano, há um início, um meio e um fim. Então, quem não aceitou a Cristo é urgente que tome uma decisão na sua vida. Agora, aqueles que já aceitaram a Cristo Jesus, que já servem a Cristo Jesus, também há uma palavra que nós devemos tirar aqui deste texto, é de que nós precisamos pregar este Cristo, precisamos anunciar este versículo que nós lemos e que estamos sobre ele meditando. Isaías também, quando foi chamado para servir a Deus, para ser um profeta do Senhor, ele ouviu uma voz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E então Isaías, depois de muito relutar, dizendo que era pecador, que não tinha condições de realizar esta missão que Deus estava lhe dando, sendo purificados os seus pecados, quando foi passado, conforme a visão, uma brasa nos seus lábios e disse: o teu pecado está perdoado. Então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Portanto,
Aqueles que já aceitaram a Cristo têm uma grande missão de levar o nome de Cristo, de proclamar o Evangelho do nosso Senhor, mostrando que Ele é o Filho unigênito que veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tenhamos dúvidas, quem não ouviu falar de Cristo está indo para a perdição. Que Deus possa enviar pessoas para levar a tua palavra onde não chegou. Se você não pode ir, não tem um chamado para missões, você é chamado para orar, você é chamado para contribuir em favor dos nossos missionários. Aliás, as igrejas estão passando por lutas, por dificuldades. E os irmãos precisam ser fiéis no dízimo, nas ofertas. Quem tem feito ofertas para missões, não interrompê-las, porque pessoas estão lá no fronte levando a palavra do Senhor. E assim, portanto, nós queremos partir para o encerramento desta reflexão, relembrando o que nos traz nesta verdade, que é palavra de Jesus. Os evangelistas, eles narram muitas coisas, eles descrevem muitas situações, mas há passagens no livro que são palavras de Jesus. E estas palavras, então, nós não podemos nos esquecer. Foram ditas por Cristo Jesus. João apenas registrou. Então ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você tem essa certeza, tem este gozo de que vai morar na eternidade ao lado de Deus, você não quer isto também para os seus parentes, para os seus amigos? Portanto, não deixe de testemunhar que Jesus veio e veio para salvar toda a humanidade. Que o aceite, que creia no seu projeto, que creia no plano de salvação. Portanto, é isso que Deus nos concedeu para falarmos nesta noite. Que Deus nos abençoe ricamente. Queridos, vamos neste instante ter mais uma oração de encerramento, quando após a oração será impetrada a bênção. Ó Deus, nós invocamos o Teu nome neste instante, porque, ó Pai, a Tua palavra falou aos nossos corações. E nós queremos, portanto, ministrar em Teu nome, ó Pai, esta palavra a pessoas que estão precisando urgentemente da ação do Senhor nas suas vidas. Nós oramos, Senhor Deus, na autoridade que nos foi dada por Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada família que acompanhou este culto. Nós não sabemos o que está passando em cada lar, mas o Senhor sabe muito bem. Com a permanência maior das pessoas dentro de casa, às vezes há atritos, há desentendimentos. Que nesta noite venha a Tua paz pairar em cada família, em cada pessoa, para que assim haja harmonia no lar. Nós te pedimos, ó Deus, pelos enfermos, há pessoas que foram acometidas deste mal, que vem assolando o mundo todo. Nós te pedimos em favor destas pessoas. Aquelas que estão hospitalizadas, que o Senhor possa encaminhar um tratamento eficaz e que em breve tenha a sua saúde restaurada. Também oramos pelas famílias que perderam pessoas por este motivo triste e por outros. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa ir ao encontro destas pessoas, consolando, ó Pai, dando o conforto para enfrentar esta situação de tristeza, de abatimento.
mas o Senhor levanta as pessoas e nós acreditamos, cremos nele, que o Senhor fará isto. Ó Deus, também te pedimos por aquelas pessoas que diante desta situação, desta crise, estas pessoas perderam o emprego, ou o seu negócio parou, foi fechado, ó Pai, e agora está necessitada de angariar recursos para o sustento próprio, para o sustento de suas famílias. Não permita, ó Pai, que essas pessoas passem fome. Abra uma porta de trabalho, ó Deus, que em breve empresas estejam contratando pessoas. Mas enquanto isso não ocorre, que o Senhor mande um socorro para que assim estas pessoas obtenham alimento, obtenham tudo o que precisa para sobreviverem de uma forma digna. Nós te pedimos isto na certeza de que o Senhor vai atender as nossas preces. Oramos em nome de Jesus, o nosso eterno e suficiente Salvador. Amém. Recebam a bênção. Que o sublime e incomensurável amor de Deus, o Pai, a graça salvadora, redentora, maravilhosa de Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus, o poder, o consolo, o ensino do Espírito Santo, sejam conosco e conosco permaneçam, bem como com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. Amém e amém.